Boa tarde, meus irmãos. Bondade de Deus sobre o seu povo, que o Senhor, em graça e misericórdia, esteja sendo com cada um de nós. Quero convidá-los ao estudo da palavra nessa tarde. E o tema do estudo é um chamado à piedade. Um chamado à piedade. Eu quero convidá-los ao texto que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Diz assim: Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, o alimento que nem vocês, nem seus pais conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Meus irmãos, eis aqui essa passagem, um chamado à piedade. Vamos entender. O povo de Israel saiu do Egito, tirado por Deus. E Deus, então, conduz esse povo 40 anos no deserto. Por uma razão bem específica, aquela geração que saiu do Egito, essa geração morre no deserto. E a nova geração, nascida no deserto, é que vai entrar na terra prometida. Então entendam isso. A geração que saiu do Egito não é a geração que vai entrar na terra prometida. A geração saída do Egito morre no deserto. E a nova geração crescida no deserto é que entra na terra prometida. Por que essa informação é importante? Porque o livro de Deuteronômio é um livro destinado à nova geração. O que acontece? Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus no deserto começa a dar as leis, começa a dar os ensinos, e o povo naquele período vive as suas experiências. Aí isso é descrito no livro de Êxodo e no livro de Números. Aí como essa geração, ela morre no deserto, chegando agora à frente da terra prometida, Moisés vai dar ao povo o livro de Deuteronômio, que quer dizer repetição da lei. Você percebe que em Deuteronômio, muito do que é escrito já foi visto em Êxodo e em Números. É porque a geração passada vivenciou. A geração nova precisa tomar conhecimento. Então, Deuteronômio é uma repetição da lei para que a nova geração que vai entrar na terra prometida saiba tudo o que Deus fez no deserto. Meus irmãos, nós no nosso chamado à piedade, nós precisamos saber o que Deus fez aos nossos pais. O que Deus fez ao longo da história. O que Deus fez ao seu povo ao longo do passado. Meus irmãos, precisamos lembrar quem é Deus. Como foi que Deus nos resgatou? Como é que Deus tem cuidado do seu povo ao longo da história? Em primeiro lugar, a gente precisa disso. E veja, Moisés, ele está se despedindo do povo. Moisés está dizendo, olha, eu trouxe vocês até aqui. Daqui para lá é uma nova realidade. Vocês não vão ter a mim, mas que vocês tenham consciência do que Deus fez. Independente de ter sido através de mim ou não, tenham consciência do que Deus fez. Meus irmãos, o nosso chamado à piedade é, diante de novas realidades, diante de novos momentos, nós nunca nos esquecermos de Deus. Nós nunca perdermos de vista aquilo que Deus tem feito na nossa vida e aquilo que Deus fez na história do seu povo ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Então, o pano de fundo é este, um chamado à repetição da lei. E aí o que Deus vai dizer? Em primeiro lugar, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus. A expressão Senhor, na Bíblia, quando está assim em letra maiúscula, está falando do nome de Deus no Velho Testamento. Então, olha, lembre-se de duas coisas. Primeiro, o Senhor, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, é o seu Deus. Aquele povo estava familiarizado com diversas divindades que havia no Egito e que havia naquelas nações. Então, em primeiro lugar, olha, vocês vão entrar nessa terra prometida, lá tem várias divindades. Vocês têm que ter certeza quem é o seu Deus. O seu Deus não é Baal.
Seu Deus não é Moloque. Seu Deus não é o Deus dessas nações. O seu Deus é Jeová, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, isso, meu irmão. Quem é o seu Deus? Olha, seu Deus não é faculdade, seu Deus não é política, seu Deus não é dinheiro, seu Deus não é namoro, seu Deus não é casamento. Seu Deus é o Todo-Poderoso. É o que te tirou do Egito com mão forte e com braço estendido. É o que trouxe você ao longo dos anos pelo deserto. Seu Deus é aquele que se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, ressuscitou. É aquele que voltará para nos buscar. Em primeiro lugar, quem é o seu Deus? E lembra de uma coisa: isso tudo que você tem, isso tudo que você é, isso tudo do qual você foi livre, isso tudo que lhe foi prometido, é porque esse Deus tem agido na sua vida. Esse Deus tem te guiado ao longo do deserto. Então, o chamado à piedade é lembrando disso. Quem é o seu Deus? O que seu Deus tem feito por você? E, meus irmãos, lembra-te de como o Senhor teu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos. Não deixa a história ser perdida. Não perca de vista o que aconteceu ao longo desses 40 anos. Meu irmão, pensa como é que o Senhor tem feito ao longo da história, no Velho Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja. A Bíblia fala que o Senhor edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Um chamado à piedade implica no conhecimento bíblico, mas implica também no conhecimento da história da igreja. Como é que a igreja passou por lutas e mais lutas, mas a igreja sempre foi adiante, porque nunca foi na força da igreja, foi na força do Senhor. Então, puxa pela memória. Ora, a igreja passou por perseguição na época primitiva, a igreja passou por diversas perseguições ao longo da história, a igreja foi afrontada, foi vilipendiada, mas a igreja sempre perseverou, porque passarão, as portas do inferno jamais se levantarão contra a igreja. O texto vai dizer o seguinte: o Senhor os guiou por 40 anos, e diz aqui, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. O caminho de Deus pelo deserto não foi um caminho asfaltado. O caminho de Deus pelo deserto não foi um caminho fácil. Foi um caminho onde Deus escolheu humilhar. Meus irmãos, pensem bem nisso. A importante lição do deserto. Deus não levou o povo para o shopping. Deus não levou o povo para um oásis. Deus não levou um povo para um local paradisíaco. Deus escolheu guiar o povo pelo deserto. Porque lá no Egito tinha muitas, como é que a gente pode dizer, situações para que eles pensassem em outras coisas, não em Deus. Tinha muitos atrativos, tinha muitas dispersões. Mas lá no deserto não tinha nada, só o povo e o Senhor. Então lá no deserto eles precisavam focar apenas no Senhor, se encantar no Senhor. Meus irmãos, quando Deus quer falar conosco, Ele não nos leva para shopping, Ele não nos leva para oásis, Ele nos leva para o deserto. É na provação, é na luta, é na tribulação e na dificuldade, onde Deus nos traz as experiências e as lições mais profundas e mais marcantes. É na tribulação, é nas dificuldades, onde a gente aprende as coisas mais relevantes da caminhada cristã. O Senhor nos humilha. O Senhor realmente nos faz passar por provações. Então, o povo ali, ele passou por momentos onde precisava de água, por momentos onde precisava de pão. E para que Deus faz isso? O texto fala, para provar o nosso caráter. Meus irmãos, nós somos provados nas nossas dificuldades. Gostei de alguém que disse que quando você mais aperta a esponja mostra o que tem dentro dela. Quanto mais você esmaga a esponja mostra o que tem dentro dela. Quanto mais a gente passa por dificuldade, mais a gente mostra o que tem dentro de nós. Por exemplo, Jó, no meio das suas dificuldades, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde. Jó rasga suas vestes e diz assim: o Senhor deu? O Senhor tirou?
Bendito seja o nome do Senhor. Jó mostra que ele é piedoso, Jó mostra realmente a sua fidelidade a Deus, não só nos momentos fáceis, quando ele era o maior do Oriente. Jó mostra nas maiores dificuldades no seu deserto, na sua privação. Nós somos provados no deserto. Assim como Gideão provou os homens junto às águas, na sede deles, Deus nos prova no nosso deserto. O que o texto aqui continua dizendo? Provar o nosso caráter. Verso 3. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Meu irmão, a nossa fome está dentro dos planos de Deus. A nossa fome está dentro dos decretos de Deus. O Senhor, ele planejou que nós tivéssemos momentos de dificuldade, momentos de necessidade, momentos de fome. Então, sabe essa tribulação que você tem no casamento? Deus tem propósito para ela. Sabe essa dificuldade financeira? Deus tem propósito para ela. Sabe essa dificuldade de enfermidade? Deus tem propósito para ela. O Senhor permite que a gente tenha fome. O Senhor permite que a gente tenha necessidade. O Senhor permite que a gente tenha privação. Veja, deserto é isso. É um local de provação e de privação. Para quê? Para sondar o que está no nosso coração. O povo de Israel, no deserto, no meio das provações e das privações, sabe o que havia no coração deles? Saudade do Egito. No meio da fome, o que o povo lembrava? Do Egito. Ah, quem dera a gente estar no Egito, lá tinha cebola, lá tinha alho, lá tinha coentro. Meu irmão, no meio da provação, mostra aquilo que está no nosso coração. O que você tem mostrado no meio da sua provação? E aí vai dizer o seguinte, nos permitiu ter fome, né? E diz assim, nos sustentou com o maná, um alimento que nem vocês e nem seus pais conheceram. Meu irmão, olha, da mesma maneira que ele permite ter fome, ele nos traz coisas tão preciosas que a gente nunca experimentou. Experiências únicas, ricas, marcantes. Só nossa, nem nossos pais haviam experimentado. Cada um vai ter o seu momento, vai ter a sua oportunidade de ter experiências próprias e preciosas com Deus. Experiências únicas e particulares. Pedro, a sua experiência de andar sobre as águas. Paulo, a sua experiência de ser arrebatado até o terceiro céu. João, a sua experiência de ver o Senhor na ilha de Patmos. Cada um de nós vai ter a sua experiência. Cada um de nós vai ter o seu momento. Então, meu irmão, aproveite o seu deserto. No meio da sua fome, busque o Senhor. Deus, ele realmente vai permitir a necessidade, mas ele, no tempo certo, vai entrar com a provisão, vai entrar com a providência, vai entrar com o suprimento, e vai ser algo que só você e Deus experimentarão. Nem outros, nem seus pais, só você e Deus. É a sua experiência marcante com Deus, é a sua experiência pessoal com o Senhor, é a sua oportunidade de crescer, é a sua oportunidade de aprender, de se desenvolver com Deus, o Todo-Poderoso. O texto aqui diz, o sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus pais conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas vivem não só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Meu irmão, por quê? Por que o deserto? Por que a fome? Por que esse maná especial? Para a gente aprender que a nossa grande necessidade não está nas coisas, está em Deus. A nossa grande necessidade não está na provisão, está no provedor. A nossa grande necessidade não está no dom, está no doador. Para a gente entender que tudo que a gente precisa vem do Senhor. Essa experiência não só de pão viverá o homem, a gente se tornou mais conhecida para nós por meio da tentação de Jesus. Jesus está no deserto. Jesus está com fome. E Jesus no deserto e com fome, Satanás aparece e fala assim, transforma a pedra em pão. E se você transformar pedra em pão, você vai mostrar que você é filho de Deus. Meu irmão, no deserto o inimigo quer nos tentar. O inimigo quer trabalhar conosco a partir da nossa fome. E o inimigo quer nos levar a achar que nós só somos filhos de Deus se o deserto virar oásis, se pedra virar pão. Jesus Cristo vai
passar uma palavra que é muito preciosa. Ele vai dizer assim, olha, não só de pão, é o que o texto está dizendo aqui. Não só de pão, é daquilo que vem da boca do Senhor, a minha necessidade. A minha necessidade na fome não é pão, é depender de Deus. A minha necessidade no deserto não é oásis, é depender de Deus. A minha necessidade na crise não é superação, é depender de Deus. Paulo vai ter um espinho. Meus irmãos, quando a gente pensa em espinho, a gente está mais associando espinho com aquele de rosa. Não, o espinho de Paulo é como se fosse o que a gente conhece como espinho de quiabento. Um espinho grande, e um espinho que inflama. Paulo vai dizer que ele não quer o espinho, mas aí ele descobre que é no espinho que ele conseguia depender de Deus de uma forma especial. Ele vai dizer assim, olha, realmente, no espinho então, eu percebo uma porção especial da graça que antes eu não percebia. É o que Jesus Cristo está falando. Olha, no deserto eu não preciso de oásis. Na fome eu não preciso de pão. Na crise eu não preciso de superação. O que eu preciso é da palavra de Deus. Paulo vai dizer, o que eu preciso é da graça de Deus. O que nós precisamos é do Senhor. É o Senhor que vai nos ajudar a lidar com o nosso deserto, a lidar com a nossa fome, a lidar com a nossa crise, a lidar com o nosso espinho. Meu irmão, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Não é que eu vou ter pastos verdejantes em si, não é que eu vou ter águas tranquilas em si, não é que eu não vou passar pelo vale da sombra da morte, não, é que Ele não vai me faltar. E é por causa dele que o deserto tem pastos verdejantes. É por causa dele que na seca tem águas tranquilas. É por causa dele que no vale da sombra da morte tem um cajado que me consola. É ele. Não só de pão, é do Senhor. É esse o chamado à piedade. É um chamado à dependência. É um chamado ao quebrantamento. É um chamado à busca. É um chamado à fome e sede espiritual. Meu irmão, se lembra? Traz a memória. Marca isso na sua vida. E que cada dia nós possamos viver essa realidade, viver essa dependência, praticar realmente essa piedade. Que a palavra do Senhor abençoe o seu povo aqui presente. Em Jesus Cristo, eu cumprimento a todos. Um carinhoso abraço.